Olá, queridos irmãos, olá, adolescentes e a todos aqueles que nos acompanham nessa jornada que estamos realizando nessa época com a revista Diálogo e Ação dos Adolescentes. Nós estamos estudando essa revista aqui, uma revista muito legal, pena que vocês não podem folheá-la, mas ela é muito rica, então, no conteúdo desse trimestre, falando então sobre o que é a vida de Jesus e seus ensinos. Até agora, nós estamos na revista, na lição número 9. Até agora, você estudou até a lição número 9 comigo e com o João Walter. Vocês viram que muita coisa aconteceu dentro do ministério terreno de Jesus. Jesus, junto com seus discípulos, compartilhou muitas maravilhas. Eles viram então o quê? Eles viram pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, o vinho se transformando, a água se transformando em vinho. Os discípulos ouviram o mestre contar parábolas e aplicá-las no viver diário. Eles presenciaram o mestre em encontros com pessoas importantes e debates onde Jesus explicou sobre o reino de Deus, e eles aprenderam muito, foram motivados pelo mestre. Eles viram então pessoas sendo ressuscitadas, eles viram que a multiplicação dos pães e peixes de uma maneira extraordinária, incrível. Mas o tema da lição de hoje, ela vai meio que na contramão de tudo aquilo que já tinha acontecido, então, na trajetória cronológica da vida de Jesus, juntamente com seus discípulos. Então, Jesus agora ele propõe uma conversa franca, uma conversa sincera, um papo aberto com o quê? Com os seus discípulos, um tete a tete, uma conversa sobre tudo aquilo que já tinha acontecido e uma reflexão em cima daquilo que iria acontecer depois, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia e pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra, de poder aprender um pouquinho mais de Ti. Esteja conosco, Senhor Deus, e com cada pessoa, Senhor, que está ouvindo também a Tua lição. Em nome de Jesus, amém. Então, olha lá, gente, a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, capítulo 8, de 27 a 38. E também nós encontramos a mesma narrativa no Evangelho de Mateus 16, dos versículos de 13 a 27. Nessa parte, então, da Bíblia, nós vemos que Jesus, o que acontece? Jesus pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem eles falam quem eu sou? Quem sou eu para o povo? Aí os discípulos respondem para Jesus que para o povo eles dizem que Jesus ou era João Batista, ou era Elias, ou eram alguns dos profetas. E aí Jesus então ele faz uma pergunta para eles, especificamente para eles: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde: o Senhor é o Messias. Então Jesus proibiu para que eles não contassem a ninguém sobre o quê? Sobre essa revelação que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus então ele começou a ensinar os discípulos, dizendo que o Filho do Homem terá que sofrer muito, e ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus disse isso com toda clareza para os discípulos. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses,
Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, olha lá, gente. Jesus, então, ele começa, então, uma conversa franca com os discípulos. É chegada a hora dos discípulos amadurecer, pensar em tudo aquilo que já tinha acontecido ao longo de toda essa trajetória, 3 anos vivendo juntamente com Jesus, né? Imagina, era muito tempo. E eles deveriam o quê? Eles deveriam estar prontos para continuar a missão que Jesus tinha para eles. Quando nós temos um amigo, é natural que a gente goste o quê? De falar com eles os planos que nós temos, os sonhos, os projetos. E Jesus considerava os seus discípulos como amigos. No livro de João, capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus fala assim, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas eu chamo vocês de amigos. Então Jesus, ele chama os seus discípulos de amigos. E como amigo, Jesus o que quer passar tudo aquilo que ele precisava falar, o que iria acontecer a partir daquele momento que eles estavam tendo o que? Essa conversa franca. Jesus não queria esconder nada deles. Entretanto, os discípulos, eles não estavam nada contentes com a notícia do mestre. Saber que Jesus, o rei maravilhoso, um rei capaz de fazer atos incríveis, ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, ele iria sofrer morte de cruz. Era difícil ouvir isso, ouvir que Jesus, seu mestre, seria o quê? Seria morto. Mesmo que Jesus afirmou para eles que ele iria o quê? Ressuscitar. Mesmo assim, eles não diminuíram o impacto de tudo aquilo que Jesus falou, que ele seria morto, que ele seria sacrificado. Então, a jornada toda do mestre, ela iria terminar de uma forma trágica, mas essa forma trágica, essa morte de Jesus, ela serviria para ter o que? Uma nova vida com Cristo, uma nova vida, um novo momento. E eles não entendiam. Lembra que eu falei lá na minha última aula, que Jesus tinha um método didático bem interessante, não somente a parábola. Nós conversamos sobre vários métodos didáticos de Jesus. Um dos métodos seria as perguntas. Jesus começava uma conversa com uma pergunta para gerar o quê? Para gerar vários pensamentos, provocar pensamentos nas pessoas que estavam ali refletindo junto com Jesus, fazê-los pensar. Jesus então perguntou para os discípulos, que é o texto que a gente leu hoje: quem o povo diz que eu sou? Quem sou eu para o povo? Né? Quem sou eu para o povo? E aí os discípulos respondem que o povo diz quem ele era. Para o povo, alguns achavam que Jesus era João Batista. João Batista tinha morrido nessa época. Elias, o profeta Elias, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Aí Jesus faz uma pergunta mais objetiva somente para os discípulos. E vocês, discípulos? Vocês, meus amigos, quem vocês acham? Quem sou eu? E aí Pedro responde apressadamente. Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa parte está em Mateus capítulo 16, versículo 16. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que maravilha, gente. Um judeu, né? Um judeu reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele faz então um testemunho vivo, uma profissão, uma pública profissão de fé, falando sobre o quê? Falando sobre a sua fé em Cristo Jesus. Afirmar que Jesus é o Cristo, ungido, o Filho de Deus, era o quê?
era dizer publicamente que a espera havia terminado e que agora o reino começou. O Rei dos Reis estava ali para o quê? Para guiá-los. Diante deles então estava quem? O Rei de Israel. Mas o que acontece? Os judeus, eles têm na cabeça deles aquele reino que eu já falei para vocês, que é o reino de Davi, o reino de Salomão. É um reino militar, é um reino físico. E Pedro acreditava que Jesus, ele iria instituir então esse reino que é um reino físico, o reino de Israel, pensando que Jesus, ele iria construir um reinado físico em Israel, sabendo que nessa época que Jesus estava vivendo na ordem cronológica, o povo de Israel estava sendo dominado pelo povo romano. Então, eles acreditavam que Jesus iria então ser um rei militar, que ele iria o quê? Que ele iria libertar o povo de Israel do governo militar romano. E não foi bem assim. Eles não entenderam que a promessa de restauração deste reino é o reino que Jesus veio. Ele veio fazer começar a instituir um reino eterno, um reino glorioso. Não é um reino físico, né? Não era mais um reino físico, um reino temporal daquela época, mas um reino eterno, tá? O reino do Israel da glória. Após a declaração de Pedro, Jesus então ele fala com Pedro assim, ó: tu és bem-aventurado, tu és feliz, Pedro, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso. Falando que Jesus, o quê? Jesus é o filho de Deus, mas meu Pai que está nos céus. Então é Mateus capítulo 16, versículo 17, esse versículo. A base, então, de Pedro, falando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a base para a edificação do quê? Da Igreja de Cristo. Tá? Pedro, ele é um dos fundadores da Igreja de Cristo, né? Da Igreja, do livro, a gente lê no livro de Atos. Pedro, ele ajuda muito na construção do quê? Da Igreja de Cristo. Um discípulo muito importante, um apóstolo muito importante dentro então do reino de Deus. E a partir desse momento, Jesus ele começou a explicar para eles como aconteceria, que forma aconteceria tudo isso que ele estava falando, como ele seria entregue para os seus inimigos, como ele traria a salvação aos que crescem no seu nome. A salvação viria então por meio de sua morte, da sua morte de cruz e a sua ressurreição. Então, nesse mesmo instante, Pedro fica o quê? Pedro, ele foi então elogiado por Jesus e de repente Pedro, ele é repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele não aceitava a maneira de Jesus, como Jesus iria estabelecer o seu reino. Pedro acreditava então nesse reino físico, o reino de Davi, né? Como o rei Davi e o rei Salomão tinham, né? Um reino temporal, um reino físico. Ele não acreditava então nesse reino eterno. Então era difícil para Pedro entender isso, mas ele entendeu. E nesse momento aqui da conversa, não. Pedro ele tenta induzir Jesus a não enfrentar a cruz. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Não, o Senhor não vai sofrer não, não vai sofrer não. Ele coloca Jesus de lado. Não, não, o Senhor não pode sofrer, o Senhor não pode sofrer. E Jesus então o repreende duramente, tá? E Jesus fala aqui, olha: saia da minha frente, Satanás, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então está falando o quê? Que Pedro está usando o quê? A sua parte carnal. Pedro amava Jesus, amava como amigo, ele não queria que ninguém o matasse. A gente não quer que ninguém mate os nossos amigos, mas era a parte carnal dele que não entendia. Depois, Pedro, ele vai ser uma pessoa totalmente diferente, né?
totalmente diferente. Você vê que Pedro, ele era um homem muito, ele falava as palavras e não pensava, né? Ele falava e dá pra gente ver isso nas narrativas dentro da Bíblia. Ele também o quê? Ele corta a orelha lá do homem quando quando Judas entrega Jesus para as pessoas principais ali, para ele ser sacrificado, para ele ser julgado. Pedro, então, que ele arranca a orelha, né, de um deles lá. Então você vê que Pedro, ele era uma pessoa muito tinha um temperamento bem nervoso, né? Ele falava, ele era o primeiro a falar, o primeiro a agir. E cuidado com esse momento carnal que a gente tem. Muitas vezes a gente tem que o quê? Que deixar o Espírito de Deus falar por nós. Nós não podemos pensar de maneira carnal, mas de maneira espiritual. Nós devemos nos cercar das coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, em vez de o quê? De ouvir aquilo que o inimigo quer falar para nós. Então a gente tem que deixar o quê? A palavra de Deus falar por nós, não deixar a nossa forma carnal passar na frente, tá? O que Jesus queria nesse momento era fazer um chamado enfático, chamar os seus discípulos e falar: olha, eu tenho uma missão para vocês. Depois que eu morrer e for ressuscitado, vocês vão continuar a obra. Eu preciso de vocês. Vocês são meus amigos e vocês vão continuar a minha obra. Então, o versículo áureo de hoje, fala sobre isso. Olha lá, o versículo, ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 35. Fala assim, ó: pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, irá preservá-la. Então, olha lá, Jesus fala o quê? Para eles entregar tudo que eles tinham, a sua vida, a sua juventude, a sua energia, para a obra de Deus. Ele está conclamando, ele está chamando os discípulos: gente, eu preciso de vocês. Agora é o momento que vocês precisam. O quê? Ofertar as suas vidas. Em nome do quê? Da propagação do Evangelho de Cristo. Eu vou morrer, mas vocês vão continuar a minha obra. Então Jesus fala o seguinte: se quiser vir após mim, se você quiser me seguir, se você quiser, você tem que escolher. Você escolhe, né? Negue-se a si mesmo, deixe sua parte carnal para trás. Deixe Jesus agir em sua vida. Renuncie suas vontades próprias, seus desejos carnais e tome a sua cruz, aceite a sua missão. Tenha coragem e siga a Jesus, sem olhar para trás. Sem olhar para trás, sem falar: eu queria tanto fazer aquilo. Não, você tem que olhar para Jesus, olhar para frente. Os discípulos, eles dedicaram a sua juventude, seus recursos, sua força, sua alegria, sua energia para a propagação do Evangelho. E na parte dos registros históricos mostram que eles foram perseguidos, foram martirizados. E isso tudo vale a pena. Somente 2 apóstolos que não foram martirizados, que não foram mortos, que Judas Iscariotes, que se suicidou, não foram mortos, mas mártires. E o João, ele ficou refugiado na ilha de Patmos, tá? Então ele morreu bem velhinho. Ninguém matou ele. Ele morreu bem velhinho. A prova do chamado e da obra, a prova de tudo aquilo que eles fizeram, está refletido hoje. Até hoje nós estudamos a palavra de Deus. Mais de 2000 anos depois, a propagação inicial, tudo aquilo que eles fizeram valeu a pena, tudo aquilo, todo aquele sacrifício. Então, aqueles que pretendem, você que pretende ser seguidor de Jesus Cristo, precisa saber que você tem uma escolha, que você tem um compromisso com Jesus, mas um compromisso completo, não é um compromisso metade de um compromisso. Você tem que ter um compromisso completo, fiel. Ser fiel a Jesus, estar firme na fé.
E aí você tem que ouvir: quem dizeis que eu sou? Jesus é o que para você, né? Quem é Ele para você? Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Neste mundo, nós podemos perder muitas coisas, mas a vitória completa está em Jesus Cristo e nós acreditamos nisso. Nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, a nossa vitória está garantida em Jesus Cristo, tá? Então confie em Jesus, acredite em Jesus, seja fiel a Cristo. Quem dizeis que eu sou? Jesus falou. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nele que está a nossa vitória. A nossa vitória está nele. A nossa vitória, ela está o quê? Na glória de Deus, na eternidade e não aqui. Entregue tudo a Deus. Adolescente, jovem, entregue a sua juventude, entregue sua energia. E Deus estará sempre contigo, te ajudando a ser o melhor, fazer o melhor para Ele. Que Deus continue com vocês e que essa palavra fique guardada em seus corações, tá? Uma ótima semana para vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.